Então, a ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta DevC++, que eu vou disponibilizar o instalador e vocês podem instalar também nos computadores de vocês, ok? Tem outras ferramentas aqui no laboratório também, como CodeBlocks, mas nessa fase inicial eu não aconselho muito a utilizar o CodeBlocks não, tá? Vamos utilizar uma ferramenta mais simples, mais direta porque a gente precisa, tá? Que é o DevC++, já resolve os nossos problemas aqui da disciplina de algoritmos e estrutura de dados 1. Pergunto, quem está vindo à aula de algoritmos pela primeira vez? Beleza. Pode ser que vocês não consigam acompanhar a aula toda de hoje, tá? Porém, todas as aulas que eu já ministrei, eu ainda não consegui disponibilizar, gente. Eu estou prometendo demais, mas eu não consegui ainda disponibilizar as gravações. Mas até esse final de semana, podem ter certeza que eu disponibilizo. Então, eu vou fazer um atendimento mais personalizado para vocês, ok? E não conseguindo acompanhar, não fiquem preocupados, porque é importante que vocês assistam as primeiras aulas, para poder entender o que a gente está fazendo aqui. Essa já é a nossa 12ª aula da disciplina, né? Já passaram aí 12 aulas, são 120 aulas, e é muito importante, tá, que vocês retomem o conteúdo desde a nossa primeira aula. Os materiais eu já estou disponibilizando na plataforma do Classroom, então quem ainda não está na plataforma, pegue lá o arquivo que o coordenador enviou no grupo da turma e lá tem um link da disciplina de algoritmos e estrutura de dados 1. Se não está no grupo ou então não viu essa postagem do coordenador, me avise aqui que eu disponibilizo o código para vocês entrarem, tá? Então eu vou só apresentar a ferramenta rapidamente, como que vocês vão utilizá-la, e logo em seguida vocês já vão fazer uma atividade prática que eu já disponibilizei para vocês no Classroom, ok? Então a ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta chamada DevC++. Nos computadores do laboratório tem essa ferramenta, DevC++, então é essa carinha dela aqui, ó, tá? Pode ser que a versão que esteja instalada aí seja um pouco diferente da minha, mas praticamente todas as funções que eu vou apresentar aqui vai funcionar em versões mais novas ou versões mais antigas, tá? Então, aqui nós vamos escrever o código fonte, tá? O que é o código fonte? É o algoritmo escrito em uma linguagem de programação. E um algoritmo nós vimos que é uma sequência de passos necessários para resolver um determinado problema. Então, quando a gente vai desenvolver um algoritmo, programar algo para resolver um problema do usuário, nós vamos definir qual que é essa sequência de passos. No caso aqui, nós já vamos escrever essa sequência de passos na linguagem de programação. E a linguagem de programação tem um conjunto de regras que a gente tem que seguir, tá? Eu estou falando mais próximo do notebook por causa da captação de áudio, tá? Mas se for necessário eu levanto e vou até o computador de vocês. Então, esse código fonte, né, com essa sequência de passos, com esse algoritmo que nós vamos criar, descrever, nós vamos fazer tudo isso dentro dessa ferramenta. Depois de escrever o código fonte, nós vamos compilar e executar este código fonte. Nós vimos lá, né, que nós temos que seguir esses passos para linguagens de programação que são compiladas. Então, nós vamos executar a compilação inicialmente e depois executar e testar o programa. Como eu disse na primeira aula da linguagem de programação em C, o primeiro programa que você tem que escrever é o programa que vai mostrar Olá Mundo na tela, ou Hello World. Isso é fato. Não faça outra coisa que não seja este código-fonte, este programa. Isso por causa daquela maldição, né? Toda linguagem de programação nova que você for aprender, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar o Olá Mundo na tela. Se você não fizer isso, você nunca vai aprender essa linguagem. Então, para se livrar da maldição, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Eu vou fazer primeiramente aqui sozinho, depois vocês vão fazer já seguindo a prática elaborada para hoje, tá? Então, para criar um novo documento, um novo código-fonte
no Dev C++, a gente utiliza aqui o arquivo novo arquivo fonte, ou Ctrl N, que é a tecla de atalho para criar um novo arquivo fonte. Tá? Ao criar um novo arquivo fonte, vai abrir essa página em branco, onde eu posso digitar aqui o que eu precisar para este código fonte. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do zoom. Está legível para vocês, né? Então, primeira coisa no código fonte em linguagem C é a inclusão das bibliotecas. Voltando, quem está vindo na aula pela primeira vez, não se assustem, tá? Nós vamos retomar aí esses conteúdos para que vocês entendam. Então, inclusão das bibliotecas, nós utilizamos, né, a palavra reservada include, precedida da hashtag. stdio.h é a biblioteca padronizada de entrada e saída, Standard Input Output. É uma biblioteca que contém comandos de entrada e saída, já que eu preciso utilizar comandos de entrada de dados para receber alguma informação, algum dado do usuário. E preciso de comando de saída de dados para apresentar algo para o usuário. Então, o meu código-fonte vai utilizar a função de saída de dados para emitir uma mensagem para o usuário e utilizar uma função de entrada de dados para receber algo do usuário. Então, por isso a gente precisa de uma biblioteca que contenha essas funções de entrada e saída. No caso aqui, a biblioteca padrão que nós vamos utilizar em praticamente todos os programas é a biblioteca stdio.h. No decorrer do curso, com base nas necessidades que forem apresentando, nós vamos conhecendo outras bibliotecas. Todo programa em linguagem C tem que ter a função main. Função main vem de principal e é a função principal de um programa em linguagem C. Então a sintaxe é main, abre e fecha parênteses, porque eu não estou passando nenhum argumento, nenhuma informação para a função main. Tá? Então simplesmente abre e fecha parênteses. A abertura de chave indica o início de um bloco ou função. Main é uma função. Então aqui eu estou dizendo que a função main começa na linha 3 e termina na linha 5. Então a chave abrindo, estou iniciando a função, chave fechando, estou encerrando a área dessa função. E aqui dentro, a única coisa que eu preciso fazer nesse primeiro programa é mostrar Olá Mundo para o usuário. Então, para isso, nós vamos precisar de uma função de saída de dados. Qual que é a função de saída de dados que a gente conhece na linguagem C? Printf. Então, printf é uma função de saída de dados, na qual a string de controle vem entre aspas, né? Que é a string que vai ser apresentada para o usuário. O conjunto de caracteres, a mensagem que vai ser apresentada para o usuário. Então aqui a única coisa que eu quero é falar com ele, olá, mundo. Professor, você escreveu errado, olá tem acento. Como eu disse, né? Essa aula é para vocês aprenderem a escrever errado, porque aqui nós não vamos utilizar acentuação de forma alguma. Apesar de que eu posso utilizar acentuação dentro das aspas, porque eu vou mostrar a mensagem como ela é, mas o prompt de comando, eu vou simular aqui para vocês, ele não reconhece a acentuação porque ele utiliza o padrão americano, que não tem caracteres especiais e nem acentos, né? C cedilha também não é reconhecido. Então, por isso, nós não vamos utilizar acentuação nos nossos programas. Então, a única coisa que esse programa faz, que esse código-fonte faz, é escrever, comando de saída de dados, a mensagem Olá Mundo na tela. Vou salvar, então vou salvar esse arquivo. Ao salvar o arquivo, você tem que saber exatamente onde que você está salvando os seus códigos-fontes. No meu caso aqui, eu tenho uma pasta da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1, dessa turma, e vou criar aqui uma pasta chamada Programas. E todo programa que eu criar nessa disciplina, eu vou salvar dentro dessa pasta. Isso porque, no momento que eu for estudar, que eu for resgatar, né, o que foi visto na disciplina, eu já vou ter acesso
a todos os programas, os códigos-fontes que vocês criaram. Então tudo eu vou salvar aqui dentro. O perfil desse laboratório é um usuário único para todos os alunos, por enquanto. Isso vai mudar, tá? Então corre o risco de você fazer, vem outro aluno e apaga. Né? Igual tem o vandalismo ali que fizeram naquele outro computador, colocaram um jogo de futebol passando na área de trabalho. Né? Isso vai mudar porque a configuração desse laboratório aqui vai ser reformulada. Então cada aluno vai entrar com seu usuário e senha do Cajuí. Tá? Então pode ser que vocês façam algumas coisas agora e quando voltem na semana que vem já vai ter formatado, reconfigurado e não vai estar aqui. Então o que vocês fizerem, manda para o e-mail de vocês, salvem no pendrive, tá? Salvem na nuvem, que aí vocês armazenam esses arquivos. No meu caso aqui, esse meu primeiro programa, eu vou chamar de primeiro. A extensão utilizada para o programa pode deixar de forma automática, que tudo que você escrever aqui e salvar, ele já vai considerar como sendo um arquivo de linguagem de programação C. E ele serve tanto para C como C++, que são linguagens diferentes, mas esse programa está preparado para interpretar, né, e compilar código-fonte em qualquer uma dessas linguagens. Então, o nome que você vai determinar para este programa, você coloca aqui e manda salvar. Tá? Salvando o código-fonte, eu já tenho ele armazenado em uma pasta, em um diretório. Agora eu preciso compilar este código-fonte. No ato de compilar, o compilador vai verificar se nenhuma regra da linguagem foi infringida. E se ocorreu a infração de alguma regra, ele vai apresentar a mensagem de erro no momento em que for compilar. Então, para compilar o código-fonte, nós vamos utilizar o menu Executar, opção Compilar, ou a tecla de atalho F9 na minha versão. Pode ser que a versão do computador de vocês aí utilize outra tecla de atalho, tá? Então, executar, compilar. Ele compilou o programa, apresentou 0 erros e 0 alertas. Se eu simular uma infração aqui de uma regra, exemplo, no final de todo comando em linguagem C tem um ponto e vírgula. Eu apaguei o ponto e vírgula do meu printf. Então, subentende-se que eu estou infringindo uma regra, né? Então, automaticamente, ele já dá uma mensagem de erro. Foi encontrado o erro, né? Expectativa, acho que é isso, né? Essa tradução? Expectativa de ponto e vírgula antes de fechar chave. Então, aqui, antes da chave, está faltando um ponto e vírgula. Tem que colocar esse ponto e vírgula aqui. Né? E toda regra que você infringir, o compilador vai dizer que está sendo apresentado um erro no seu código-fonte. Então, compilar novamente, não foi apresentado nenhum erro. Agora eu posso executar este programa. Uma vez compilado, eu posso vir aqui em executar e clicar em executar. Então, agora o programa, o código-fonte vai ser executado. E o que ele faz? Apresenta Olá Mundo na tela. Simplesmente isso. Não faz mais nada, posso apertar qualquer tecla para continuar. Ele encerra a execução do programa e não faz mais nada. Agora, tem a opção também de toda vez que você mudar qualquer coisa no código-fonte, você já faz as duas coisas ao mesmo tempo, compilar e executar. Então ele vai compilar, se não tem nenhum erro, automaticamente já executa o seu código-fonte, o seu programa. Tá? Então, eu posso acessar diretamente essa opção, executar, compilar e executar. Então ele vai compilar, não tem nenhum erro, já executa o programa para você. Tá? E o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Vocês vão apenas praticar com base em uma atividade prática que eu disponibilizei no Classroom. Então podem ligar os monitores, tá? Abram o DevC++ e sigam a atividade prática de hoje. E a primeira atividade já é fazer esse Olá Mundo na tela, tá? Que é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Só a título de exemplo, vou deixar meu código-fonte aberto aqui.